Agora iremos falar sobre conjugação verbal, e mais precisamente a conjugação verbal tomando como referência o sujeito da sentença. Quando você conjuga um verbo em uma sentença ou conjuga uma sentença como um todo, você tem que tomar como referência várias coisas. Nesta aula em particular, iremos voltar a nossa atenção especificamente para o sujeito, mas em outras aulas iremos abranger os outros elementos que também precisamos tomar como referência. Agora, vejamos um exemplo mais geral de tipos de coisa que precisamos de prestar atenção quando conjugamos uma sentença. I'm a student. Então perceba que essa sentença está sendo conjugada tomando como referência o fato de que ela está na primeira pessoa, ela está no singular, no presente simples e no modo indicativo. Agora, aqui estaremos voltando nossa atenção mais precisamente para a pessoa ou o sujeito da sentença. Os verbos devem ser conjugados tendo em vista o sujeito da sentença. Um verbo pode ficar na primeira, segunda ou terceira pessoa. Então aqui você tem este quadro, onde que temos esta relação sendo mostrada entre pessoas e número, singular ou plural. Então temos aqui primeira pessoa, I, e no plural, we. Então, I, primeira pessoa singular, we, primeira pessoa plural. E sim, we é definitivamente primeira pessoa. Ao mesmo tempo em que está sendo expressado no plural, ainda assim você está incluso. Então, mesmo se você está falando de si mesmo no singular, se referindo, portanto, somente a si mesmo, ou se você está se referindo a si mesmo e, ao mesmo tempo, a um grupo de outras pessoas, nós, você tem a primeira pessoa. E primeira pessoa no plural, em inglês, é we. Continuando, segunda pessoa, you, singular, you, plural. E aqui é um ponto onde as pessoas definitivamente têm dificuldade, porque, antes de tudo, o que define qual é o significado do you é o contexto. Se você tem a sentença you are here, ou seja, você está aqui, ela também pode significar vocês estão aqui, porque you é você ou vocês. Agora, o que define se você está expressando o singular ou plural é o contexto. A palavra é exatamente a mesma. Continuando, terceira pessoa, he, she and it no singular e no plural they. Sim, muito importante compreendermos que they é também utilizado para nos referirmos a um grupo de coisas não humanas, ou seja, animais irracionais ou objetos. Muito frequentemente você tem o they sendo utilizado para se referir a eles ou elas no contexto de pessoas. Mas, menos frequentemente, mas ainda assim completamente correto, é a utilização do they para se referir a eles ou elas no contexto de objetos ou animais. Por exemplo, você pode falar: olhe estes carros, eles são lindos. Look at these cars, they are beautiful. Você não fala it are beautiful, é they. Tudo bem? Muita atenção com relação a isto. Continuando. Como você pode ver, com os pronomes I e we, nos referimos à primeira pessoa, you, a segunda pessoa, he, she and it, a terceira. Então temos aqui exemplos. We work on Saturdays, primeira pessoa. You need to take a break, segunda pessoa. It is snowing outside, terceira pessoa. Normalmente inferimos o sujeito do verbo na frase, pois quase sempre expressamos o sujeito explicitamente. Então você tem essa sentença: Sarah has signed up for a yoga class, não é? Inferimos o sujeito do verbo na frase. Ou seja, você na realidade aqui tem a sentença has signed up com Sarah e, através de Sarah, conseguimos, portanto, inferir que o sujeito é she. Mais precisamente, o pronome é she, o sujeito é feminino. O verbo, portanto, fica na terceira pessoa do singular, não é? Então, você toma como referência a sentença como um todo, consegue inferir os elementos e, portanto, conjugar a sentença de forma apropriada. Observe que o verbo to be é irregular e tem 3 formas no presente e 2 formas no passado. Essas formas dependem do sujeito. Agora, antes de irmos para esta questão de verbo to be e a sua conjugação, que é extremamente importante, mas ainda assim eu gostaria de somente fazer uma rápida diferenciação do que é regular e do que é irregular. Isso se aplica tanto para verbo to be quanto para qualquer outro verbo. Isso também se aplica tanto para nos expressarmos no presente, no passado, no futuro. O que é regular nada mais é do que o que segue um regulamento.
Ou seja, você tem determinadas regrinhas que, tomando como referência as mesmas, você de forma previsível consegue ter um verbo corretamente conjugado para o tempo que você quer o expressar. Agora, o que é irregular é o que não tem um regulamento, não segue regras. Ele simplesmente é dito de uma forma e em outro contexto é dito de outra. E, muito frequentemente, ele se torna uma palavra completamente diferente, como é no caso do verbo to be. Mas ainda assim é a mesma palavra. A escrita, aliás, é completamente diferente, mas é exatamente a mesma palavra. E por que isto? Não existe uma regra gramatical que define isto. O que acontece, na maior parte das vezes, é que ao longo dos milhares de anos em que a língua inglesa se desenvolveu, em especial por conta de sonoridade fonética, foi chegado à conclusão e depois padronizado que uma determinada palavra é melhor expressada de uma determinada forma que difere um pouco do regulamento normal, simplesmente porque ela soa melhor assim. Então, tendo isso em vista, vejamos aqui o que temos em mãos quando o assunto é o verbo to be. Temos então aqui primeira, segunda, terceira pessoas, presente e passado. Primeira pessoa no presente, verbo to be, ou seja, ser ou estar. I am, we are. No passado, I was, we were. Muita atenção com relação à pronúncia de were. Muito frequentemente as pessoas falam where ou war. O problema é que where significa onde e war significa guerra, ou seja, palavras completamente diferentes do que você quer expressar aqui. Muita atenção com relação a isto. Igualmente aqui, segunda pessoa, you are, presente, singular, você é. No plural, you are, vocês são. No passado, you were. Exatamente a mesma sentença. Terceira pessoa, he, she, it is. They are, no presente. E no passado, he, she, it was e they were. Então aqui temos a devida revisão da conjugação verbal de sentenças, tomando como referência em especial o sujeito.